Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave aqui no LibPlay e hoje nós vamos falar de quadrinhos, mais precisamente do Batman e da vez em que ele teve que encarar um vírus mortal. Em 1995, durante a saga Contágio, o Batman enfrenta um vírus que parece estar pronto para dizimar a cidade de Gotham. Na trama dessa saga, que passou por todos os títulos do Batman, um vírus misturado do Ebola com a gripe circula pelas ruas de Gotham e ameaça dizimar 90% da população da cidade. Com o passar da trama, você vai vendo o que um herói encapuzado pode fazer para evitar isso. E nesse período de pandemia talvez seja legal a gente ter um pouco de escapismo de super-heróis salvando, né? Tudo começa quando um teste com esse vírus se descontrola em São Dumas, né, na organização de São Dumas, que é responsável por criar o Azrael. Para quem não sabe, o Azrael é aquele personagem que por algum tempo assumiu o manto de Batman lá nos anos 90. E você descobre que ele está vindo para Gotham. Um dos homens mais ricos de Gotham vai alertar outras pessoas da classe social alta daquilo chegando, então ele vai às Torres Babilônia, que são um condomínio de luxo de Gotham, falando para eles se trancarem dentro de suas casas para evitar que eles fossem dizimados e que enquanto a população sofresse, eles iriam estar livres. Basicamente o rico querendo que o pobre morra e ele se mantenha vivo, como é em qualquer lugar do mundo, né? Mas o problema é que esse cara que soube do caso trouxe a infecção para dentro do prédio, e aí fez com que não tivesse salvação para ninguém ali dentro. E isso vai escalando porque o vírus já tinha chegado em Gotham por algum motivo. Gotham foi escolhida para ser o epicentro dessa doença, que ela foi feita em laboratório. E aí chega a vez do Batman impedir isso, né? Alertado pelo Azrael, que soube, ele vai procurar o que aconteceu. Então ele descobre que houve um surto da doença na Groenlândia, algum tempo atrás, com apenas 3 sobreviventes. Ele bota então o Robin para ir atrás de um dos sobreviventes para tentar criar um soro, um antídoto para essa doença, enquanto tenta controlar as coisas em Gotham. Quando o público descobre que na verdade essa doença veio através dos ricos, começa-se um motim. E para piorar a situação de Gotham, a polícia, que era antes chefiada por James Gordon, grande comissário Gordon, não está mais sob os cuidados dele porque o prefeito tirou ele do cargo para colocar alguém de confiança. Não é como se a gente estivesse vivendo por um período em que as figuras de autoridade substituem pessoas competentes porque eles querem, não é verdade? Então tudo piora, porque enquanto você tem as pessoas procurando cura ao redor do mundo, o Batman tem que lidar com a anarquia nas ruas, né? Tentar salvar as pessoas, porque basicamente, se você não sabe, o vírus Ebola ele mata muito rápido, e é isso que evitou ele de ser uma pandemia muito maior do que ele foi nos surtos que ele teve durante os anos 90, agora nos anos 2010, mais brevemente. Quando você mistura ele com a gripe, você tem a transmissão pelo ar, e aí em 48 horas a pessoa começava a sangrar por todos os poros, ficava cheia de feridas e tudo mais, como é o Ebola mesmo. Então, nesse sentido, a taxa de mortalidade dele era em 90%. Por que essa taxa de mortalidade tão alta? Basicamente, a Ordem de São Dumas acreditava que eles eram os escolhidos por Deus, então eles queriam matar a todos. É óbvio que eles não iam se confiar num vírus que eles criaram, e tinham um antídoto, o que é bom porque mais tarde o Batman descobre que as pessoas que sobreviveram àquele massacre nunca foram infectadas, então não tem como desenvolver uma cura do sangue delas. E aí o Azrael consegue um livro da Ordem de São Dumas com um antídoto, porque eles não são bestas nem nada, para se curar. E aí ele consegue desenvolver a cura para o resto da população de Gotham, inclusive o Robin que se infectou. Se você não conhece essa história, ela foi publicada aqui no Brasil 3 anos depois do original nos Estados Unidos, então saiu aqui em 98, pela Abril, né? Meio difícil de achar, talvez você ache num sebo, tem material gringo disso, e às vezes é muito bom nessa pandemia, né? Infelizmente a gente não tem um herói encapuzado disposto a salvar toda a humanidade e buscar uma cura, mas infelizmente a gente está lidando com uma pandemia, e às vezes pegar uma leitura dessa, dar uma animada, dar uma passada de tempo, e essa é a minha recomendação para você hoje. E aí, quer saber mais coisas sobre o Batman? Quer saber mais coisas sobre a cultura nerd? Então, se inscreve aqui no canal que toda quarta-feira a gente está aqui para falar disso. Não se esquece que sexta-feira a gente tem o Momento Suave, que é o nosso podcast aqui do LibPlay com resumo de notícias de cultura pop, e também estão lá no youtube.com/Hora Suave. Então fiquem ligados que tem muito mais conteúdo. Valeu!